durante a graduação, e conta isso de vocês. Tem que ter as horas lá de atividades complementares. Esses certificados, eles todos servem de ir lá fazer a inscrição, quem não fez. Quem já fez, está tudo. Então, gente, vamos começar, né, Marluce? Né, Renan tá aí também. Eu sou a professora Ana Carolina, sou professora do Departamento de Ciências Florestais. Estou na comissão permanente de assuntos que envolvam aí o ENAD. Durante essa comissão, né, em reuniões, a gente descobriu a professora Marluce, que tem ajudado a gente nessa preparação para o próximo ENAD, né, para entender um pouquinho do que foi esse ENAD passado e já preparar. Fiquei sem internet, amor. Acho que sim. Então, para de usar. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Estava travando mesmo. O seu áudio, para mim, estava travando um pouco. Eu não sabia se era problema daí ou certo. meu, mas agora voltou. Tá bom. Então, assim, só explicando um pouquinho, né, que estou na coordenação do NDE, faço parte do núcleo assuntos envolvendo o ENAD, e aí em reuniões a gente descobriu na tomada de decisões aí para entender um pouco o ENAD para o próximo, né, para a gente melhorar aí a nossa nota, que atualmente a gente está no conceito 2. Bom, antes, né, tem o Renan também, que vai participar dessa roda de conversa hoje. O Renan é discente do curso de Engenharia Florestal, é também membro do CALEF, né, do Centro Acadêmico. Então, hoje a gente vai conversar basicamente sobre o ENAD. Mas antes dessa nossa conversa sobre o ENAD, eu queria fazer uma apresentação, bem rápida, viu, gente? Não vai ficar maçante nem nada. Na verdade, eu quero mais mostrar fotos, né, das coisas que a gente já fez desde que eu entrei na coordenação do NDE, né, desde junho do ano passado. Então, tem aí um pouco mais de um ano. Nesse um pouco mais de um ano, a gente tem quase um ano aí de pandemia, mas muita coisa a gente conseguiu ir tocando. Eu vou colocar a apresentação. Já está apresentando aí para vocês? Ainda não. Não. Eu parei de ver vocês assim que começar. Vocês me dão um aviso, por favor. É isso. Começou. Certo. Então, eu vou explicar um pouquinho o docente estruturante. Qual é a missão do NDE? Do docente estruturante em cada curso da universidade, né? Da acadêmica, né, no artigo 18, fala um pouquinho das atribuições do NDE. 4, né?
contribuir para a consolidação do perfil profissional proposto no projeto pedagógico do curso. Inclusive, a gente está agora na reforma desse projeto pedagógico, na reforma aí do projeto pedagógico do curso, né, que é o PPC. A gente está nesse processo de reformulação. Outra atribuição é zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constante no currículo. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas às áreas de conhecimento do curso. E, por último, né, zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. Bom, tem algumas palavras aí destacadas, né, que é contribuir, zelar, incentivar. Por que essas palavras estão destacadas? Eu acho que o NDE, ele é uma parte do departamento que ele tem a função de melhorar o curso, né? De melhorar o curso pensando no profissional que ele está formando, né? Então, por isso que essas palavras estão em destaque. Atualmente, o NDL está composto pela professora Anabel, por mim como coordenadora, pelo professor Cantídio, João Basílio, Laura e o professor Roberto também. Então, somos 6 professores atuando aí no NDE. E o que a gente fez desde junho de 2019, né? Desde que eu entrei no NDE. A gente já fez aí, olha, a recepção dos calouros, né? Essa recepção dos calouros é antes deles fazerem a matrícula, né? No dia da matrícula, a gente já está lá com cartaz, os professores vão, os alunos vão, pintam o rosto, faz uma grande festa, faz barulho, porque a gente fica realmente muito feliz em conhecer as pessoas que estão entrando no curso. Quem é do terceiro período, olha, estava aí nessa recepção de 2019.1. A gente participou também da recepção dos calouros, né? A gente teve aí uma campanha que a gente fez um stand expondo objetos, madeira, sementes, tudo que a gente usa em aulas práticas, a gente levou, fez uma exposição para a gente receber esses calouros na primeira semana de aula deles, para eles conhecerem um pouquinho do que eles vão ver quando chegar nas disciplinas específicas. Porque como a gente é uma engenharia, né, as primeiras específicas, as primeiras disciplinas, na verdade, elas são as básicas, a gente cálculo, química, física. Então, quando o aluno entra, ele ainda não tem contato direto com os professores da engenharia florestal. Então, a gente faz essa recepção, se apresenta a eles, faz uma campanha, dessa vez aí a gente plantou árvores, saímos no Instagram oficial da UFES, então foi uma ação bem bacana. Nessa ação de recepção dos calouros, eu tive contato com a professora Rosana, lá do turismo, e ela gostou bastante da forma com que a gente recebeu os calouros. E ela falou, olha, eu participo de um projeto, chama UFES de Braços Abertos, e eu acho que esse projeto tem tudo a ver com vocês deveriam participar também. Eu falei, vamos lá. Então, aí a gente recebeu um colégio, né, o Centro de Excelência Maria das Graças Menezes Moura, lá de Itabi, aqui de Sergipe mesmo, e a gente recebeu a turma de terceiro ano deles, passaram uma manhã com a gente, conheceram os nossos laboratórios, né, vivenciaram o curso da Engenharia Florestal durante uma manhã inteira. Para que isso? Para mostrar a engenharia florestal para essas pessoas que vão fazer o Enem, que vão escolher ainda o curso, né? Então, a gente já começando a mobilizar eles desde o ensino médio. E pensando um pouco antes do ensino médio, teve um projeto, né, de extensão também, chamado Transformando Semente em Árvores, que o coordenador era o professor Robério. Nesse projeto, a gente ia até as escolas e conversava não com o pessoal do ensino médio, mas com o pessoal lá
do ensino fundamental, a gente ia nas criancinhas, explicar para eles o que era engenharia florestal, mostrar de forma lúdica, né, interessante, eles se divertiam, era uma aula para eles divertida, cheia de brincadeira, e já mostrava assim, para eles que existe a profissão da engenharia florestal, né? Por isso que o projeto se chama Transformando Semente em Árvores, buscando mesmo plantar a sementinha da engenharia florestal no coração dessas crianças. A gente foi também na Expo Ringo, expomos lá materiais relacionados à engenharia florestal, na exposição que foi em Lagarto, aí já é um público mais velho, né, não é mais crianças. A gente fez uma ação que foi uma cooperação entre o NDE, a disciplina de usinagem e produção de móveis, eu sou professora dessa disciplina, e também o CALEF, né? O CALEF ele ficou desativado por muito tempo, e nessa retomada do CALEF, eles tinham a sala, mas tinham poucos móveis, alguns móveis não estavam mais em condições de uso. Aí eu falei, não, a minha disciplina tem a parte de produção de móveis, vocês estão precisando de móveis, então vão fazer essa parceria, essa cooperação, e foi sob a demanda que eles tinham no momento, e fizemos esses móveis aqui, para abertura oficial do CALEF. A gente teve uma ação também de incentivo ao ENAD 2019, essas fotos foram no dia da prova, né? Entregamos um kitzinho com lanche. Antes da prova, a gente, dos 12 professores do departamento, 11 professores ministraram uma quarta-feira sim, uma não, cursinho, né, preparatório para o ENAD. Teve também, deixa eu tirar, uma cooperação, né, entre o NDE, o Departamento de Ciências Florestais e a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, em que a gente participou aí desse cursinho pré-vestibular, né, pré-ENEM, na verdade, que ele é totalmente gratuito pela SEDUC, e tivemos lá 2 participações, levando um pouco do que é a engenharia florestal, das áreas de atuação, quais são as perspectivas desses profissionais para trabalho, né? E assim, a gente pensando em levar um pouco do conhecimento do curso, mostrar a cara do curso para esse pessoal que ainda está escolhendo qual curso vai escolher aí no ENEM. E as últimas ações, né, foram a criação do canal no YouTube e do Instagram. O canal no YouTube, ele está como Engenharia Florestal UFS, então se vocês ainda não se inscreveram, vão lá depois, se inscrevam no canal, deem uma força aí pra gente. Lá tem 16 vídeos de lives, já que todas essas lives foram feitas aí durante o período de pandemia que a gente está vivendo. E a criação do Instagram, né? O Instagram, a gente está com um projeto agora de extensão também, para movimentar as redes sociais do departamento. A gente posta semanalmente 3 publicações, né? Então, toda segunda, quarta e sexta tem post novo, tem contando um pouco do que os nossos egressos estão fazendo, contando um pouco dos nossos professores e contando a situação que a gente é habilitado a desenvolver. Então, tudo isso é para chamar a atenção, é para trazer os alunos para o curso, ao interesse em quem ainda não está na universidade, em escolher o nosso curso para fazer parte do nosso time. Certo? A minha apresentação, ela fica por aqui. Era só isso mesmo que eu queria apresentar. Queria mostrar para vocês um pouco do que a gente tem desenvolvido. Agora eu vou passar a palavra para a professora Marluce, que ela vai
dar um apanhado geral aí sobre o ENAD para a gente. Boa noite. Boa noite, professora Ana, boa noite, Renan, boa noite os demais alunos e demais participantes dessa nossa conversa. Eu gostaria de primeiro me apresentar. Eu sou Marluce, trabalho na Pró-Reitoria de Graduação. A divisão que eu coordeno, ela é voltada, entre outras coisas, para os processos de regulação da graduação e, como tal, para os processos de avaliação externa dos cursos de avaliação. Então, a gente está aqui para falar de avaliação, como algo que serve para aperfeiçoar e para construir, no nosso caso, dos cursos de graduação, uma prática cada vez melhor, cada vez mais consistente, e as avaliações externas, por exemplo, elas são de duas naturezas. A avaliação in loco, que é quando o INEP, que é o órgão avaliador do Ministério da Educação, vem até a universidade para avaliar, verificando in loco as condições de oferta dos cursos, e a outra avaliação externa, é essa pela qual nós estamos aqui, que é o ENAD, que não é uma avaliação de aluno. O ENAD é avaliação externa de curso. Os alunos são os instrumentos que vão dar os elementos para o INEP avaliar o curso. Então, esse é um primeiro dado. ENAD não é avaliação de aluno, é avaliação de curso através do desempenho do aluno. Bom, dito isso, eu queria também informar para vocês que ENAD não é só prova. O ENAD é um dispositivo de avaliação que é composto de uma prova escrita, um questionário de estudante, daqui a pouco a gente vai ver isso mais detalhadamente, um questionário de percepção de prova, que vem junto com a prova escrita, e o questionário do coordenador de curso. Esses 4 itens compõem o que vai definir, ao final desse processo todo, o conceito ENAD. São muitas informações, eu estou muito contente porque eu percebi que aqui tem estudantes que estão em níveis muito variados no curso, tem aluno que já está saindo, já está nos deixando, né? Tem alunos que acabaram de chegar, tem alunos que estão em meio de formação, então a gente tem ainda um tempinho aí para se familiarizar, aqueles que ainda vão passar um tempo maior conosco, para se familiarizar com esse processo que culmina em uma prova lá no mês de novembro, quando vocês já estão para deixar a universidade. A prova, eu vou dar algumas informações mais gerais e depois a gente vai para uma conversa mediada pelo Renan, tá? A propósito, Renan, depois você me diga qual é o período que você está, tá? Para eu saber se você vai ficar conosco até o final. Enfim, a prova escrita que vocês vão fazer ao final do curso, para aqueles que vão fazer, nós vamos ver também daqui a pouco quem é que participa da prova do ENAD, ela é formada de 40 questões. 10 questões de formação geral, dentre as quais 8 são de múltipla escolha e 2 são de cunho dissertativo, e 30 questões de conhecimentos específicos, 27 de múltipla escolha e 3 de cunho dissertativo, descritivo. O que vocês encontram na prova, o que é passado na prova, é tudo aquilo que vocês vivenciaram durante toda a vida acadêmica de vocês. Então, não é uma prova que precisa de
É uma prova que não deve assustar, porque é sobre tudo que vocês viram durante a graduação de vocês, tá? Eu me angustiava muito, logo nos primeiros anos de ENAD, com uma seguinte percepção. Os nossos alunos saem da universidade e, durante todos esses anos, eu tenho percebido que eles são muito bem colocados em concursos públicos, nas primeiras colocações, são aprovados. E na prova do ENAD, historicamente, esses mesmos alunos, quando eles faziam a prova, quando era o curso deles que estavam sendo avaliado, o conceito da prova ia lá para baixo. Eu não conseguia conceber isso exatamente por esse fator. O que vocês encontram em concursos para colocação profissional é a mesma coisa que vocês veem na prova do ENAD, que é a aferição de conhecimento sobre a área que vocês escolheram. Quando vocês vão fazer um concurso público para atuar na área que vocês escolheram como sendo de formação, engenharia florestal, vocês respondem questões relativas ao que vocês vivenciaram na formação acadêmica de vocês. O ENAD é a mesma coisa, então não tem por que temer a prova do ENAD e não tem por que temer a avaliação. Eu já ouvi de alguns alunos a expressão, nós vamos sofrer a avaliação. A avaliação não é um processo de sofrimento, nem precisa ser encarada como tal. A avaliação tem que ser olhada como uma coisa boa, porque é a partir daquela avaliação que vão ser detectadas as fragilidades, no caso do curso de vocês, e vão ser encaminhados os caminhos, para que essas fragilidades sejam atendidas, sejam saneadas, resolvidas. Então, isso enxergar a avaliação como sendo uma coisa boa, uma coisa benéfica, tudo fica mais fácil. Então, basicamente, ENAD, prova escrita, nessas condições que eu acabei de relatar, questionário do estudante, que é um questionário no qual vocês vão responder sobre a organização didático-pedagógica do curso de vocês, sobre a infraestrutura e as instalações físicas, e sobre as possibilidades de ampliação de formação acadêmica de vocês. Basicamente, o questionário do estudante que é formado por 42 questões, são essas, e vocês têm um mês, ultimamente ele está sendo disponibilizado um pouco antes, ele praticamente tem ficado 1 mês e 15 dias disponível antes da prova, antes do dia da prova. A prova acontece na última semana do mês de novembro, final de outubro, o questionário já está disponibilizado e vocês precisam responder durante todo esse tempo com bastante tranquilidade. É a percepção de vocês a respeito do que vocês vivenciam na universidade, é a oportunidade que vocês têm de se pronunciar a respeito de como é sido o curso de vocês. Esse questionário e a prova escrita são obrigatórios. Sem eles, vocês não conseguem colar grau, nem receber o diploma. Eu acredito que essas informações sobre a prova são as mais gerais. E falando um pouquinho da importância do ENAD, eu acho que daqui para frente, mais para frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também. Além de ser o momento em que vocês têm a oportunidade de se pronunciar sobre o curso de vocês, a importância do ENAD está em... O conceito ENAD é a vitrine do curso de vocês. Então, é uma chancela através da qual vocês definem lá fora, vocês mostram lá fora qual é a qualidade do curso de vocês. A educação superior tem alguns índices de qualidade, indicadores de qualidade. O ENAD é um.
O conceito preliminar do curso é outro. O IGC, que é o Índice Geral de Cursos, e é o conceito da instituição, é outro também. Então, o ENAD compõe cada um desses indicadores de qualidade. Na verdade, a nota do ENAD compõe todos os outros índices, daí a importância do conceito ENAD para o curso de vocês e para a instituição. São muitas informações, eu sei, são muitas. Então, eu procurei fazer um apanhado para a gente, a partir dessas informações preliminares, dessas informações básicas, a gente passar a conversar um pouco sobre aspectos mais específicos e o Renan queira nos trazer. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a pergunta, né? Eu sou do 7º período, estou aí, estou meio em dúvida ainda, eu acho que eu estou nesse ciclo aí do próximo ENAD, vamos ver aí. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos aí, a gente tem muita dúvida sobre essa questão do ENAD, né? É um processo que está aí desde 2004, se eu não me engano, né? Que já é avaliado através do ENAD a qualidade dos cursos do Brasil, não só de todos os cursos, né? E aí esse processo vem evoluindo ao longo do tempo, só que pouco a gente, assim, como estudante, pouco a gente sabe, na verdade, né? Então, muitas vezes a gente só sabe na hora que a gente recebe um e-mail lá do departamento ou né, da UFES em si, avisando que você foi selecionado para fazer o próximo ENAD. Então, eita, e agora, né? O que é que eu faço? Não sei nem para onde é que eu vou. Então, e é isso, como você falou, é um processo muito importante de a gente a oportunidade de a gente estar, de certa forma, contribuindo com aquilo que a gente passou também, né? Então, a gente passou por aquele curso, a gente estudou utilizamos as estruturas das universidades e tal, por algumas falhas que tenha, mas foi o que a gente teve. Então, é o processo que é a hora que a gente tem de avaliar para, inclusive, buscar melhorar essas falhas, né? Porque todos têm falhas, então a gente quer chegar o mais próximo da perfeição. Mas aí a gente tem, a gente pensou em algumas dúvidas, né? A galera aí que estiver assistindo, se tiver coisas a mais aí também podem tá mandando aí no chat que depois a gente vai perguntar, mas a gente conversando, a gente selecionou alguns temas aqui que a gente acha que não são bem né, ditos assim, explicados, passados para a gente ao longo da graduação. Então, por exemplo, assim, a gente sabe um ENAD ingressante, né, que é para aquela galera que está entrando no curso, que está no começo do curso, e temos o ENAD para os concluintes. Mas, por exemplo, eu e minha turma, no geral, e outras pessoas que eu conheço, não passaram por esse ENAD dos ingressantes, né, de quem está entrando. Então, fica essa dúvida assim, de como é que funciona isso, nesse processo. Quando é que é selecionado para fazer, quando você está entrando? Porque o que a gente conversa, a gente já vê pouco sobre o ENAD, esse do início menos ainda. É verdade, veja só, são muitas dúvidas, é um assunto bastante extenso, e por isso mesmo ele sempre foi uma fonte de preocupação para mim, porque quando eu comecei a lidar com o ENAD, há muitos anos, o ENAD vem se aprimorando, como tudo na vida se aprimora, né? Logo quando ele foi instituído, durante os primeiros anos, eu passei por algumas situações que mexeram muito comigo com relação aos alunos que estavam saindo da universidade, porque tinha alunos que só sabiam que precisavam ter feito o ENAD no dia da colação de grau. Eles iam para o ensaio, e lá no ensaio
era dito a eles que eles não poderiam colar grau porque eles não tinham feito o ENAD quando deveriam ter feito. Então, essa fase já passou, ainda bem, a gente já superou tudo isso, mas é um exemplo da falta de informação do aluno que, às vezes, entra e sai da universidade e não fica nem sabendo, não toma conhecimento do que é o ENAD. E existem alunos que entram e saem da universidade e não precisam participar do ENAD, por conta do calendário, né? Mas ele precisa saber que é uma possibilidade e que é uma avaliação que existe dentro da universidade, que ele pode precisar passar por ela ou não. Para que se entenda esse ato, o ENAD faz parte de um ciclo que foi instituído pela Lei dos Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O ENAD acontece todos os anos, mas cada curso é avaliado de 3 em 3, que é o ciclo que foi definido, é o período de ciclo que foi definido por essa lei. Então, existem alunos que entram e saem e não precisam fazer nada. Mas eu sou adepta de que todo aluno deve conhecer e deve saber o que é o ENAD, e por conta disso a gente vem desenvolvendo um trabalho de levar para os alunos essas informações mais básicas e as mais específicas também. Então, veja só, voltando à sua pergunta, às vezes me puxa que eu começo a falar muito, em qual você pode me trazer para a base, tá? Se vocês pegarem o histórico de vocês vão ver lá no final das informações, onde tem componentes curriculares pendentes, existem 2 que dizem respeito ao ENAD. ENAD ingressante e ENAD concluinte. O que é que vai acontecer ali naquele espaço, no histórico de vocês? Quando vocês estiverem já concluindo o curso, aquelas 2 informações de pendência vão ser substituídas. ENAD ingressante vai ter a informação referente à sua condição como ingressante, e ENAD concluinte vai ter a informação referente à sua condição como concluinte. O ENAD ingressante, vamos supor que o curso de Engenharia Florestal vá ser avaliado esse ano. Quem é que faz parte do ingressante, do segmento ingressante? Os alunos que têm matrícula inicial esse ano e que na época da inscrição para o ENAD tem de 0 a 25% da carga horária integralizada. E quem é o concluinte? Concluinte é aquele que na época da inscrição para o ENAD tem de 80% da carga horária integralizada para cima, ou aqueles que têm de 80% para baixo, mas que têm uma possibilidade de colar grau até um ano depois. À primeira vista parece confuso, mas não é, veja só. Nós temos 2 segmentos de alunos que precisam ser inscritos no ENAD. Aqueles ingressantes que se encaixam nessas características, que tenham matrícula inicial naquele ano e de 0 a 25% da carga horária, com a ressalva de que aluno ingressante não faz prova, não responde questionário, não faz nada. Ele só precisa ser inscrito, quem inscreve é o coordenador, e essa inscrição de ingressante vai dizer qual é a regularidade dele, que vai constar lá no histórico, naquele espaço de ENAD ingressante. Então, mais uma informação para vocês guardarem. Quem é ingressante não faz prova, mas precisa ser inscrito. Então, já é uma informação para que o ingressante, no ano de aplicação de prova de ENAD para o curso dele, cole no pé do coordenador, dizendo, eu preciso ser inscrito, eu tenho que ser inscrito, porque senão eu vou ficar em condição de irregularidade. Essa é uma questão. Nesse mesmo momento de inscrição, além desses ingressantes, o coordenador tem que inscrever os concluintes que estão naquelas condições que eu falei, de 80% para cima
e de 80% para baixo, mas com possibilidade de colação até o ano que vem. Esses alunos vão fazer a prova. É obrigatória a prova e a resposta ao questionário. Para esses alunos, para os concluintes. Respondi sua pergunta. Pronto, sim, obrigado. Isso é uma dúvida que a gente tem, inclusive já até meio que entrou numa outra, que é como é que ocorre esse processo de seleção, né? Porque tem X alunos no curso, e aí como é que vai ser feito essa escolha, né? De quem vai fazer a prova? Tá. Olha só. A prova do ENAD acontece no mês de novembro, mas as ações que envolvem o ENAD, que vão culminar na prova, começam para nós da minha divisão, eu e minha equipe, somos 3 pessoas, no início do ano. No mês de abril, a gente já começa a trabalhar no ENAD, no sistema ENAD, para organizar, para dar essa logística toda que culmina na aplicação da prova. Então, quando, no mês de abril, mais ou menos, o INEP, que é o órgão aplicador, é o órgão avaliador do Ministério da Educação, ele publica uma portaria definindo qual é o curso, quais cursos vão participar daquele ciclo e definindo data de prova. Imediatamente após essa portaria, são expedidas as portarias diretrizes de área, que são as portarias que dizem para os coordenadores quais são as temáticas que vão constar da prova do ENAD. Nesse momento, a gente já começa a mobilizar a coordenação de curso e a gente já começa a ficar em contato com o STI, a gente já começa a ficar alerta para elaboração dessas relações dos alunos que vão precisar ser inscritos. Então, acontece assim, no momento, o período de inscrição normalmente é no mês entre julho e agosto. Antes disso, a gente tem um período para que o coordenador tenha possibilidade de acessar o sistema, isso é feito lá conosco, na nossa divisão, nós chamamos os coordenadores de todos os cursos que vão participar daquela edição de ENAD, começamos a conversar com eles, e quando nós temos claro quem é que vai precisar ser inscrito, nos 2 segmentos, ingressantes e concluintes, nós começamos a passar essas relações para os coordenadores e orientar para o processo de inscrição. Acontece assim. Os alunos que se encaixam nos critérios que são definidos, aqueles percentuais de integralização de carga horária, eles têm que ser inscritos. São esses alunos que nós apresentamos para o coordenador inscreve e precisamos, a partir daí, mobilizar esses alunos, conversar, estar sempre em constante contato com eles. Tem um detalhe nesse processo que é importante. Muitas vezes, esses alunos que já estão acima dos 80% integralizados são alunos que, em alguma medida, nem vão mais à universidade, porque são alunos que só estão, às vezes, preparando o TCC, são alunos que estão em estágio, não são alunos, em grande parte, que frequentam a universidade todos os dias. Então, esse é mais um ponto para que a gente tenha muito cuidado em chegar a esse aluno. Já tivemos muita reclamação de aluno que ficou sem saber que ia fazer a prova porque não foi contactado, porque a coordenação não conseguiu entrar em contato. Então, por isso, desde muito cedo, a gente começa a atuar bem de perto com a coordenação para que esses alunos sejam encontrados, onde quer que eles estejam. Beleza. Aí, uma outra questão sobre isso, né, de, às vezes, os alunos não estão sabendo que vão fazer a prova, ou até por outro motivo, acabam
ou até consciente mesmo, não sei, pode ter casos, de não fazer a prova, né? De acontecer de não fazer a prova. E como você falou, não cola grau, enquanto não, né, não resolver essa situação. E aí, como é que funciona essa parte, assim, para você regularizar a sua situação, né? No sentido, porque você fica ali com aquele bloqueio, e aí, é possível? Eu tenho que esperar o próximo ENAD? Como é que funciona? Tá. Não, não tem que esperar o próximo ENAD, porque senão ele teria que passar mais 3 anos sem poder fazer nada, né? Olha só, o primeiro ponto é não deixar que isso aconteça. Nós temos que descobrir e contactar todos os alunos que precisam fazer a prova, sem exceção. Porque, uma vez inscritos, não pode deixar de fazer. Se o aluno não foi inscrito e precisa, se ele atende aos critérios e por algum motivo ele não é inscrito, ele está em condição de irregularidade. Assim como aquele que é inscrito e não vai fazer a prova, ou vai fazer a prova, mas não responde o questionário, ou o contrário, responde o questionário e não vai fazer a prova. Esses são os tipos de irregularidade, que podem ser corrigidas, mas demandam um tempo e cada irregularidade é corrigida de um modo específico. Uma vez inscrito, o aluno tem que fazer a prova. Esse é um fato. Se ele não for inscrito, se ele deixar de ser inscrito porque o coordenador esqueceu ou porque o coordenador não encontrou, por alguma questão desse tipo, o coordenador vai ter um tempo, depois de passado o período do ENAD daquele ano, para assumir a responsabilidade por não ter inscrito o aluno. Então, existe no sistema um documento chamado Declaração de Responsabilidade, que precisa ser preenchido pelo coordenador, enviado ao INEP via sistema, porque só aí o coordenador se responsabilizando pela não inscrição, o aluno a gente pode corrigir a irregularidade do aluno, no caso dele não ter sido inscrito. Se ele foi inscrito e não foi fazer a prova, existem algumas justificativas para que o aluno possa ser liberado, para que a ausência dele seja considerada justificada. Mas são possibilidades muito restritas. Ele pode não fazer a prova, estando inscrito. Se ele faltar a prova, ele precisa justificar por que é que ele faltou. E só existem 2 tipos de justificativa que são aceitas pelo INEP. Uma é problema de saúde. Aí ele vai ter um período, qualquer que seja a justificativa para ausência na prova, existe um período, no mês de janeiro, para que o aluno apresente no sistema a justificativa pela qual ele faltou. As justificativas aceitas são óbito na família, doença do próprio aluno ou de um familiar que tenha impossibilitado ele ir no dia, ou mobilidade acadêmica. Mobilidade acadêmica só é aceita se ele estiver conveniado com as duas, se a universidade, no nosso caso, a Federal de Sergipe, estiver proporcionando essa mobilidade dele junto a uma instituição conveniada. O aluno está fazendo um estágio no exterior. Se ele estiver fazendo por conta própria, ele não está liberado. Ele vai por conta e risco, mas ele vai ficar irregular. Se ele estiver fazendo em parceria entre 2 universidades, uma delas sendo a Federal de Sergipe, ele está liberado e ele vai ter como justificar isso. O problema a justificativa por doença e por óbito tem que deixar claro que no dia da prova ele estava impossibilitado de comparecer ao local de prova. Como é que isso é mostrado? Com um atestado dizendo que no dia ele teve algum mal, algum impedimento dessa natureza. Aí, em janeiro, ele vai ter um período para apresentar no sistema essa documentação e a gente tomar as providências para que
a irregularidade dele seja corrigida. São essas as possibilidades de dispensa do ENAD. Entendi, beleza. Mas só para fixar aqui, então, no caso, se o aluno está inscrito, no dia da prova não foi, e não cabe em nenhuma dessas justificativas, seja qualquer outra, o que acontece? Se ele não se forma, fica preso, o que acontece? Ele só vai ser liberado no ano seguinte. Sim, beleza, entendi. Beleza. Certo. Aí a gente tem, na nossa realidade aqui, na Engenharia Florestal da UFES, desde da avaliação anterior, nós estamos com a nota 2 no ENAD, né? Permanecemos com a nota 2. E aí fica aquele questionamento, assim, né? Como isso implica, né, em questões de investimento, porque a gente sabe que os cursos vivem, de certa forma, dessa avaliação também, né? Porque você tem que mostrar que você está servindo ao seu propósito. Então, a partir do momento que se repete muitas vezes notas tão baixas, não sei qual a consequência que isso pode causar em questão de tanto de investimento, mas como para daqui a pouco uma existência do curso ou não, até um pouco da sua opinião, assim, por exemplo, para novos estudantes, né? Porque eu, aluno, hoje pelo Enem, vou lá selecionar meu curso, eu olho, ali a Engenharia Florestal da UF está com nota 2, a Engenharia Florestal de X lugar está com nota tanto, então eu vou botar a minha para aquele lugar. Então, vai perdendo um pouco da visibilidade, não só na questão de investimento e tudo, mas na questão de atração de novos alunos também, né? Exatamente. E aí eu queria um pouco da sua opinião sobre... Tá, então, como eu disse anteriormente, o conceito ENAD é uma vitrine para o curso, né? E nós sabemos que, como você falou, no momento da classificação pelo SISU, o aluno vai escolher qual é o curso que ele quer. Ele está definido já para ir para a engenharia florestal. Se ele percebe que existem dois cursos igualmente atrativos para ele, um tem conceito ENAD 2, o outro tem conceito ENAD 5, é lógico que ele vai, eu acho que é até óbvio e sensato que ele escolha o conceito, o curso que tem conceito 5, né? Então, o conceito ENAD é um conceito que dá uma visibilidade ao curso, indicando para quem está observando que a qualidade daquele curso talvez não seja tão atrativa para ele, dentro dos propósitos que ele se propõe. Veja só, o conceito ENAD é um indicador de qualidade. Se um curso tem conceito 5 e um outro curso tem conceito 2, o que tem conceito 5, ele tem, aparentemente, uma qualidade melhor. A gente sabe que conceito talvez não reflita na integralidade os critérios do curso, sabe? Mas é o indicador de qualidade que nós temos. É o indicador de qualidade que é utilizado pelo Sistema Federal de Educação. Então, vamos entender que é um indicador de qualidade. É um atrativo, sim. As pessoas que enxergam um curso com 2, enxergam um curso com 5 de uma maneira mais benevolente, acredita que aquele curso que tem conceito 5 é melhor em alguns aspectos do que o que tem conceito 2. Claro que conceito ENAD é um conceito temporário, não é definitivo. Vocês estão com conceito 2 hoje, mas garanto, vamos fazer esse propósito de no próximo conceito a gente subir para 5. Vamos chutar no maior. Aceito que seja 4, mas vamos esperar um 5. Então, é uma situação temporária. Com relação à pergunta que você me fez, 2 conceitos, em ENADs consecutivos. Olha só. Conceito 1 e conceito 2 são conceitos considerados insuficientes. 3, 4 e 5 são conceitos bons,
sendo que 4 e 3 estão mais ou menos no mesmo patamar, e 5 é um conceito que dá uma qualidade excelente, dá um grau de excelência àquele curso. Dentro da normatização do ENAD, quando um curso obtém duas vezes, em duas versões consecutivas, o conceito 1, ele precisa assinar um protocolo de compromisso com o Ministério da Educação. Isso é feito lá por nós. Quando acontece isso, nós chamamos a coordenação de curso e firmamos esse compromisso. O curso se compromete, durante 1 ano no máximo, a corrigir todas as fragilidades que fizeram com que ele obtivesse aquelas 2 notas repetidas, sendo que as 2 foram conceito 1. Normalmente, na Universidade Federal de Sergipe, isso já aconteceu com outros cursos. 2 conceitos, 1 protocolo de compromisso. Às vezes, o protocolo de compromisso vem vinculado a uma medida cautelar, que é a seguinte: durante aquele período de protocolo de compromisso, o curso não pode receber aluno nenhum. Então, em tese, o vestibular, o próximo processo seletivo, não pode receber alunos naquele curso, até que as fragilidades sejam corrigidas. Isso para conceito 1, repetidos em 2 versões consecutivas. Já tivemos situação de protocolo de compromisso, mas nunca tivemos medida cautelar. 2 conceitos, 2 consecutivos, como é o caso da engenharia florestal, não acarretam protocolo de compromisso. Acarretam uma vitrine um pouco negativa. Mas, é como eu disse, é uma situação temporária e nós vamos fazer de tudo, vocês que estão aqui, nós, universidade, coordenação, corpo docente, alunos, vamos todos nos empenhar para elevar esse conceito para 5. Vamos firmar o compromisso em 5. Se chegar em 4, tá bom. Então, é isso. O conceito insuficiente dá uma visibilidade negativa ao curso. Certo. Então, como a gente falou, né, o ENAD veio se aprimorando aí ao longo do tempo, e hoje, talvez já há algum tempo, mas hoje, além da nota, que é um objeto de avaliação realmente do curso e não do aluno, mas cada aluno sai com a sua nota individual. Ele tem acesso à nota individual que ele teve naquela prova, né? E aí é isso. Assim, tem algum peso em questão de em cima dessa nota individual para o aluno, no sentido assim, por exemplo, se ele tirar uma nota muito baixa, isso pode ter alguma implicância para ele individualmente? E no segundo, e já associando isso um pouco, porque isso já se torna uma forma também de a gente estar aqui estudando, ninguém sabe como vai ser quando sair, mas provavelmente muitos de nós vamos passar por empresas ou outros tipos de organizações que já se torna uma forma de avaliação do contratado, né, do possível contratado. Então, era sobre isso assim, que eu queria esclarecimento sobre a nota individual, né? Essa questão com o mercado de trabalho e se alguma implicância numa nota muito baixa individualmente. Tá. O boletim de desempenho individual do aluno é desconhecido do resto da humanidade, só ele fica sabendo. E, por enquanto, isso não vai ter nenhuma implicação para o aluno. Por que eu digo por enquanto? Porque eu já participei de algumas discussões no âmbito do Ministério da Educação há um tempo, onde existiam grupos de técnicos envolvidos em uma criação de uma possibilidade de utilização da nota individual do ENAD em benefício dos alunos. Por exemplo, hoje, só o aluno fica sabendo qual foi a nota individual dele.
Existe, não sei se existe mais ou se ainda, se esse grupo permanece, porque tem uns 4 anos que a gente não se reúne mais, lá em Brasília, pelo menos, mas a prerrogativa, a perspectiva desse grupo era fazer com que a nota individual do aluno pudesse ser utilizada em benefício do próprio aluno, em concessão de bolsas, por exemplo, no âmbito nacional ou no exterior, em algumas instituições conceituadas, além de ingresso em programas de pós-graduação, como utilizando a nota individual como sendo um bônus para o aluno já sairia com uma vantagem, digamos assim. Isso era uma tendência que estava sendo estudada pelo Ministério da Educação, não apareceu ainda a finalização desse estudo, porque para isso eles estariam estudando também, e seria necessário que o ENAD tivesse uma outra configuração, por exemplo. Um curso é avaliado hoje, no formato de hoje, de 3 em 3 anos. Então, isso precisaria ser modificado para que todos os alunos pudessem igualmente ter o seu desempenho individual utilizado, né? Então, significaria avaliar todos os cursos todos os anos. Isso implica em uma reorganização gigante, mas é uma possibilidade que vinha sendo estudada. A nota do aluno individual, hoje, é utilizada em algumas instituições privadas para fins de premiação. Por exemplo, nós somos conhecedores de instituições que, no dia da prova, eles exigem que o aluno, pedem, vamos utilizar outra palavra, pedem ao aluno que deixem com a instituição a prova que ele respondeu. Se o aluno que faz prova do ENAD, se ele ficar até o final da prova, ele leva o caderno de prova para casa. Se ele sair só com 1 hora de prova, ele não leva não, mas se ficar até o final, como em todo o processo seletivo, né? As instituições particulares, algumas, pegam essa prova, retêm a prova do aluno, para calcular, depois que o gabarito é publicado, qual foi a nota daqueles alunos e premiam os melhores, as melhores notas. A gente sabe que essa é uma prática em algumas instituições privadas, que é condenada, inclusive, pelo Ministério da Educação, mas a gente sabe que existe isso. Fora essa situação, a nota individual do aluno é de conhecimento do aluno, a instituição não fica sabendo, o aluno recebe no e-mail dele, o e-mail que ele informa ao INEP, que é o canal de comunicação, então ele não precisa dizer para ninguém qual foi a nota dele, nem, por enquanto, essa nota vai incidir em alguma punição, ou em alguma situação de utilização desse desempenho individual. O conceito ENAD, por outro lado, que é o conceito do curso, já serve de parâmetro para algumas colocações mercadológicas, sim. Nós temos uma experiência de um empresário aqui em Aracaju que nos procurou para utilizar o conceito ENAD como forma de desempate para um processo seletivo que eles estavam colocando em curso na empresa deles, e os 2 alunos de cursos diferentes eram igualmente bons, eram alunos da nossa universidade, eles já tinham superado todas as etapas de desempate previstas no edital da prova, do processo seletivo deles, e os alunos permaneciam empatados, eles não sabiam mais o que fazer e não podiam contratar mais de um por políticas internas da instituição dele. E ele nos procurou para saber qual era
o conceito ENAD dos cursos daqueles 2 alunos, que eram cursos diferentes. O diferencial, no final, foi o aluno que foi contratado, o aluno que o curso tinha um conceito maior. Então, existe uma tendência mercadológica mesmo em respeitar e considerar como importante o indicador de qualidade do curso como sendo um diferencial. É isso, né? Porque já é uma realidade para a gente, nesse sentido de... Aqui, nesse exemplo que você deu, foram 2 cursos diferentes da UFES, mas pode ser que a gente vá para um processo seletivo em outro estado, aí Sim. chegue lá, tem o Engenharia Florestal UFES e Engenharia Florestal nota tal, se a gente permanecer com essa nota, que não vai. Não. Mas, e aí, teve um empate na seleção, entrevista, tudo igual, os 2 são bons na prática e tal, vai olhar o quê? De onde é que está vindo? Onde é que teve um melhor ensino? Onde é que esse aluno teve um melhor acesso às informações, tanto de estrutura, porque é tudo isso que o ENAD avalia, como você falou, naqueles parâmetros, né? Estrutura, ensino, tudo isso. Então, ele vai optar pelo que vier de uma escola que esteja mais bem avaliada, né? Exatamente. E você falou um ponto interessante, que é essa questão dessa reunião, de a possibilidade de se utilizar as notas individuais para o processo de pós-graduação, né, com bolsa e tal. Então, hoje, não é possível, assim, não tem tem alguma forma de utilização da nota do ENAD para ingresso nesses programas, tanto aqui no Brasil, mas a gente sabe que, às vezes, a gente tem alguns programas de apoio a fazer o curso fora do Brasil, né? Então, é utilizado de alguma forma a nota do ENAD, não? Não. A nota individual, ainda não. Porque, para isso, a nota precisaria ter um caráter público. E ela ainda não é. Essa nota individual é de conhecimento apenas do aluno. Para que ela possa ser utilizada, ela precisa ter uma publicação, tem que ter uma outra dinâmica. Mas é bem possível que aconteça, como eu disse, existiam grupos no âmbito do Ministério muito favoráveis a isso. Por enquanto, não. Entendi. Beleza. Eu queria só fazer um comentário mesmo, assim, isso, né, aqui no Engenharia Florestal, tanto o DCF como a gente, nós, os alunos, a gente já vem vendo que essa situação e buscando formas mesmo, né, que aí houve o contato com você, com a professora Laçoeli também, que tirou muitas dúvidas na semana passada, e a gente já formou comissões, né, que em cada comissão tem a participação de um discente representando do CALEF. Eu, no caso, faço parte da comissão do permanente do ENAD. E é isso, a gente quer sempre se tornar esse um processo permanente mesmo, não só no nome da comissão, mas de todas as outras comissões, de ser um processo permanente para a gente buscar evoluir no próximo e permanecer na evolução, né? Sempre evoluindo, porque é aquilo, quem não avança retrocede, né? Então, é verdade. É complicado. E teve um comentário que você fez no começo da sua apresentação, falando sobre a questão dos concursos, né? Os nossos alunos aqui, eles no ENAD, às vezes, são mal avaliados, mas eles passam por uma mesma prova, fazendo diversos concursos ao redor do Brasil, seja aí mais diversas áreas, e se dão bem, passam. Então, aí, a gente mesmo aqui da Engenharia Florestal, no ano passado, a gente recebeu muitos ex-alunos, né, que vieram fazer palestras, dizer um pouco como é que está o seu dia a dia nas suas áreas de atuação, e tinham vários concursados em outros estados aí. Então, a gente vê essa questão, né? E aí eu acho que passa um pouco por onde a gente está fazendo essa discussão, passa um pouco também pela interação do aluno, de sentir a importância disso, né? Porque o concurso tem um outro peso, porque o concurso é como se fosse para você ali, né? Então, você está buscando algo para a sua vida, então você quer melhorar, você se esforça, você se aplica para estudar para o concurso. Mas a gente não vê, alunos, não vê o ENAD assim, né, com essa importância, né? A gente se sentindo mesmo, como nessa mesma motivação do concurso, então
eu acho que a gente acaba, muitas vezes, né, ficando um pouco assim, não busca tanta informação, mas eu acho que passa por aí, né, de buscar realmente pegar o estudante e envolver ele no processo, né, desde o começo, explicando o que é, mostrando a importância, e é isso, não é só uma avaliação da UFES que vai ficar aí e já era, né, é uma questão de avaliação contínua da gente também, nossa contribuição para o curso, como é que a gente passou por esse tempo. Teve até uma questão, como você falou, o questionário do estudante, né? A gente vê lá, às vezes, uma diferença que alguns alunos estão avaliando lá as coisas bem, mas a gente vê no resultado não vê. Então, o que foi? Eu acho que falta mesmo essa interação do estudante mesmo, de ele fazer parte do processo e buscar melhorar esse processo que faz parte da gente também, né? Da nossa formação. Exatamente. É isso, assim, então, vamos lá, né, vamos buscar essa nota, chamar a professora Ana aí. Olha só. Ainda tem um tempinho, Ana? Tem. Claro. Renan, eu estou muito contente de poder ter essa interlocução. Me angustiava muito em alguns anos anteriores. Os ENADs aconteciam e aluno não participava, eu não via aluno durante o ano inteiro, e a minha vontade era que desde o início do ano, desde que o aluno entra na universidade, ele tenha conhecimento do que é o ENAD. Eu me dispus várias vezes para alguns cursos, para a instituição mesmo, de na acolhida dos alunos, levar a minha equipe para falar sobre o ENAD, mas, enfim, algumas outras prioridades. A gente sabe que quando o período está começando e os alunos estão entrando, existe toda uma preparação prévia dos cursos para aquela acolhida, são coisas que precisam acontecer, que precisam ser informadas em um tempo pequeno, e aí o ENAD ia ficando sempre para trás, mas eu nunca esmoreci, eu sempre disse, um dia eu vou poder conversar com o aluno sobre o ENAD, porque o aluno é que é a parte mais gritante do ENAD, é o aluno que, não é ele que está sendo avaliado, mas é ele que está dando subsídio para que o curso seja avaliado. Então, o aluno é parte fundamental nesse processo de avaliação. Isso me angustiava muito. Dos últimos 4 anos para cá, essa situação vem sendo bem modificada. Nós temos conversado com alunos que vão fazer ENAD, que não vão fazer ENAD, e aqueles que vão fazer, quando vai se aproximando o período de inscrição, a gente vai trazendo o aluno para perto da gente, a gente vai mostrando para o aluno como é que a prova é configurada, respondendo prova com o aluno. Então, a minha sugestão para vocês que estão aqui, que vão participar um dia da prova, peguem lá no portal do INEP, inep.gov.br, vejam as provas de ENADs anteriores, tem as provas, tem os gabaritos, deem uma olhada, tentem responder, vejam qual é a dinâmica da prova. No que se refere a componente específico, vocês vão tirar de letra, que eu sei. Mas existem algumas particularidades no formato da prova, e alguns alunos, em alguns anos anteriores, reclamavam muito do formato da prova, que a prova era diferente, que a prova era estranha. Discutam com seus professores o formato da prova. Eu tenho nós temos um professor na universidade que é da área de Química, ele é do curso de Química Industrial. Ele é uma figura maravilhosa que fez com que o curso dele saísse de conceito 1 para conceito 5. Ele disse, eu vou fazer isso, ele motivou os alunos ficaram numa empolgação. Ele é amado demais pelos alunos dele. Para que vocês tenham uma ideia, eu acho que vocês até podem já ter ouvido falar, porque é uma figura muito folclórica na universidade. Ele aplica as provas dele vestido de Darth Vader. Então, quando ele entra na sala,
é uma folia. E esse professor fez uma revolução com o ENAD que ficou, assim, marcado historicamente na universidade. Ele cortou, ele tinha um cabelo imenso. O cabelo dele era uma produção de anos. E ele prometeu para os alunos que, se os alunos elevassem o curso para o conceito 5, os alunos iriam raspar a cabeça dele. E isso aconteceu, foi filmado, foi colocado nas redes sociais, os alunos fizeram uma festa. Até hoje é lembrado por isso, e o curso dele se mantém no 5. Então, é possível, e o aluno é parte muito forte no ENAD. É o aluno que vai... Não é colocando a responsabilidade no aluno, não. É dizendo como é que o aluno é importante para levar para elevar a qualidade do curso. Por isso que é importante a participação de aluno. Então, vejam isso, verifiquem as provas. Ana, por favor, você pode disponibilizar o e-mail da DIMET para eles, dimet@academico.ufs.br. Podem nos escrever, nos procurar. No ano que... A partir de agora, nós vamos nos empenhar em elevar o ENAD de vocês juntos, não é só vocês. E a gente vai começar isso agora. Vocês só vão ser avaliados daqui a 2 ou 3 anos. Mas a gente começa o processo agora. É um processo vagaroso, mas é um processo que vai culminar com a elevação da qualidade. Eu quero ver esse curso com conceito 5 no próximo ENAD. Então, vocês podem me procurar, podem mandar e-mail lá para a nossa divisão, e nós vamos conversando. Se quiserem outras reuniões, vamos fazendo. Quando estiver mais perto, a gente pode fazer. Quando estiver mais perto, essa pandemia já vai ter morrido, né? Eu espero. Tomara. Já vai estar todo mundo vacinado, não é possível que demore mais alguns anos. E aí, eu posso apresentar vocês a esse professor, porque ele pegou as provas as provas e os questionários e fez uma revolução, mostrando aos alunos como é que eles deviam responder, como é que eles superavam alguns entraves do formato da prova. Então, nós estamos à disposição, nós estamos com vocês, nós vamos sair desse conceito 2, tá bom? Obrigada, Marlúcio. Obrigada, Renan. Marlúcio, tem uma dúvida aqui no chat. Tá perguntando, deixa eu olhar aqui, a Vanessa perguntando o seguinte: o ENAD, para quem faz a graduação no formato EAD, é o mesmo sistema de quem cursa uma faculdade presencial? É o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma prova, é o mesmo período, é o mesmo período de inscrição, são os mesmos pré-requisitos, é a mesma coisa. Certo. Marluce, muito obrigada. Eu acho que hoje você tirou muita dúvida da gente, dos alunos, né? Essas perguntas que o Renan fez aí para você ao longo da conversa foram dúvidas que os alunos pensaram, né, e enviaram. Como você falou, não colocando a responsabilidade sobre os alunos, né? Mas eles são peças fundamentais aí nesse processo. E eu acho que o que a gente mais teve dificuldade aí com os alunos foi no formato mesmo da prova, que é diferente das provas que a gente aplicava, né? Então, uma das coisas que a gente está repensando aí é em mudar o nosso formato de prova para já ir habituando esses alunos a pensarem de forma multidisciplinar, a pensar no macro, né, para poder responder essas questões aí no ENAD, já com um pouco mais de conhecimento, né, desses anos. Voltando um pouco à questão da responsabilização, não é responsabilizando os alunos, mas uma vez um aluno me perguntou por que o ENAD, já que é avaliação de curso, não avalia os professores? Os professores são avaliados, claro, mas ele me perguntava
porque aqui não eram os professores que respondiam a prova, e sim o aluno. E veja, o aluno é a razão de ser da universidade, porque a graduação é que faz a universidade existir. Se não tem aluno de graduação, a universidade fecha. Então, a parte mais importante, o segmento mais importante da instituição é o aluno. Nada mais lógico que seja ele a dizer como é que o curso dele é oferecido para ele, não é? Por isso que é dessa forma que eu vejo a importância de vocês nesse processo de ENAD. Tá? Certo. Eu espero muito que o próximo ENAD, gente aqui da Universidade Federal de Sergipe, consiga o conceito 5. É a minha meta, né? Mas eu não vou raspar minha cabeça não, viu, gente? A gente pensa em outra prenda. Tá certo, até lá a gente pensa, né, gente? Mas a meta é a mesma, é sair do 2 e é chegar no 5. A gente tem alunos muito bons no curso, e essa nota do ENAD não está condizendo com a qualidade que a gente tem dos nossos alunos. Não está. Vamos sair dessa nota no próximo ENAD, certamente. Tá? Então, tá gente, certo. Renan, eu agradeço. Alguma coisa? Não, só que eu estou muito feliz por essa oportunidade, estou à disposição, podem me procurar, disponibilizem, eu acho que Renan já tem o contato lá da DIMET, né? Os meus e-mails, podem nos contactar, podem nos procurar, estamos juntos nesse processo. Muito obrigada pela oportunidade. Renan, obrigada pela mediação. Ana, obrigada pelo convite, viu? E quando quiserem outro momento desse, eu estou à disposição. Beleza. Obrigado, viu, professora Marluce? Muito obrigado aí pelos esclarecimentos de hoje. E com certeza a gente vai se encontrar muito ainda, viu? Até o próximo ENAD. E quem sabe depois também. Sim. Mas é isso, vamos trabalhar junto e vamos. Até logo. Até a próxima, até o próximo encontro, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, pessoal, boa noite.